Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia. Você encontra aqui um link para uma playlist de sedimentologia e aqui embaixo, na descrição, um link para um curso completo gratuito de Geologia Sedimentar, como é oferecido para alunos da Universidade de São Paulo. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco de sedimentação glacial, de erosão pelo gelo, transporte pelo gelo e os depósitos diretos da ação do gelo. Inicialmente discutindo tipos de geleira e como elas se movem. Uma introdução à erosão glacial, o que é e como ocorre a erosão subglacial e os tipos de tios, que são os depósitos sedimentares diretamente decorrentes da deposição por geleiras. Bom, inicialmente a gente tem que lembrar que na Terra, em altas latitudes, aqui considerando 90 graus de latitude, aqui 0 no Equador, em altas latitudes o acúmulo anual de neve supera os processos de ablação, que é o derretimento do gelo e a sublimação direta do gelo para vapor d'água em ar muito seco com a ação do vento. Então, em altas latitudes se acumula, ano após ano, a neve em pacotes espessos e toda vez que você tiver uma espessura de neve acumulada que superar 50 metros, o próprio peso do gelo faz com que a pressão aqui perto da base modifique as propriedades dessa estrutura cristalina. O gelo, é claro, são moléculas de água em estado sólido com uma estrutura cristalina. Com 50 metros, a reologia, o comportamento do gelo perante a deformação é de recristalização permanente. Então, se tem uma diferença de espessura em regiões diferentes do gelo, ou se esse gelo foi depositado em um declive, nas duas situações, a deformação interna aqui do gelo, a recristalização permanente, faz com que o conjunto todo escorra. Então é um sólido que tem uma deformação plástica fácil. A gente vai ver isso aqui um pouco em detalhe em outro slide, mas isso é a definição de uma geleira. É um acúmulo de gelo, claro que proveniente da neve, que está em movimento. Nas altas latitudes, mesmo em altitudes ao nível do mar, é possível encontrar acumulações permanentes, quer dizer que não desaparecem nos verões e, portanto, as geleiras são capazes de chegar até o nível do mar. Como nesse caso aqui, em que o gelo acumulado nas montanhas, no Alasca, desce por vales e chega até a planície costeira. Quanto menor a latitude, mais alta a linha de neve. Isso aqui é consequência não só das temperaturas, mas em algumas regiões também da precipitação ser muito pequena. Então, a linha de neve no centro da África, lá no Kilimanjaro, é perto de 5.500 metros de altura, enquanto lá no Alasca ou no litoral da Noruega é o nível do mar. É claro que isso muda com a mudança do clima da Terra na escala do tempo geológico. Então, o primeiro tipo de geleira é essa geleira que se acumula na montanha e escorre para dentro dos vales. Essa geleira nos vales é chamada de geleira alpina. Essa aqui em particular, se eu não me engano é no Chile, chega num lago e não consegue chegar perto do nível do mar. Mas se uma geleira alpina chega numa planície, como é nesse caso, e se espalha, ela vira uma geleira de piemonte, de pé de montanha. Ela já não é mais confinada, ela está espalhada, mas é o término de uma geleira alpina numa região
em que, que os processos de ablação, de derretimento ou de sublimação direta não são suficientes para remover todo esse gelo que escorre aqui de cima. Claro que isso aqui tem que ser em climas frios. Um outro tipo de geleira que acumula muito mais gelo do que o conjunto de todas as geleiras alpinas da Terra são as geleiras continentais. Hoje nós temos duas grandes, uma na Antártida e uma na Groenlândia. Essas grandes acumulações de neve aqui durante muito tempo, elas têm espessuras muito grandes. Aqui na região central da grande geleira da Antártida passa de 4.000 metros de espessura o gelo. E esse aqui escorre pela diferença de espessura. Ele não depende só da topografia. Então o gelo se movimenta em várias direções e essa aqui é uma geleira continental em regiões polares, com climas diferentes do de hoje. Por exemplo, no último máximo glacial, 18.000 anos atrás, geleiras desse tipo alcançavam áreas de latitudes não tão altas, né? Latitudes até por volta de 35, 40, na América do Norte e na Europa, chegaram a ter geleiras ocupando grandes áreas. Mas hoje elas estão restritas a essas regiões. Grande acumulação de gelo em área continental, que, como a gente discute no curso de estratigrafia, influencia o volume de água do oceano. Então o nível do mar fica mais baixo quando tem muito gelo acumulado em geleiras desse tipo e sobe quando essas geleiras perdem volume, então os oceanos ganham volume de água. Bom, em linhas gerais, todas essas geleiras, sejam continentais, sejam alpinas ou de Piemonte, que é a terminação de algumas alpinas de alta latitude, elas podem ser divididas em duas zonas com uma linha de equilíbrio separando as duas. Tem uma região mais elevada ou que tem maior precipitação, que é a zona de acumulação. Então aqui neva mais e o volume da geleira cresce. Dessa região ela escorre para regiões mais baixas e no caso de uma geleira alpina isso é bem nítido, ela está indo para regiões mais baixas, portanto mais quentes, e os processos de ablação passam a predominar e ela tem um fim, um lugar onde ela não consegue mais escorrer. O gelo está vindo de uma região onde nevou mais, com uma velocidade suficiente para conseguir entrar numa zona onde não tem uma acumulação média num ciclo sazonal. Então no verão essa frente retrai para cá, no inverno ela avança para cá. É claro que com a variação de um ano para o outro, da taxa de precipitação e da temperatura que condiciona a taxa de ablação, mas tem que pensar nos dois fatores, essas posições mínimas e máximas variam. Então se você entra numa série de anos com mais precipitação e menos ablação, a frente da geleira, a terminação da geleira tende a avançar para baixo. Em uma série de anos com menos acumulação, menos precipitação de neve e mais ablação, isso tende a recuar. Isso aqui é um indicador de mudanças médias, não só de temperatura, como aparece na mídia, mas também da taxa de acumulação. Ela é fundamental, né? Se você reduz a precipitação, o efeito é semelhante a aumentar a temperatura. E é um indicador de variações muito rápidas na escala de ano. Então, num ano, tem um período em que predomina a acumulação e tem um período em que predomina a ablação. Verão, inverno e os intervalos entre eles. Aqui essa curva resultante tem um ganho médio, então essa geleira em particular aqui estaria crescendo. Se num determinado ano o ganho for negativo, a resultante for negativa, a frente dela recua. Na Terra hoje a gente está vendo uma tendência de quase todas as grandes geleiras alpinas de recuar. Algumas delas até deixando de existir em um ciclo sazonal. Vira só uma acumulação de neve e a ablação é suficiente para tirar toda aquela neve daquele ano, e o que tinha em anos anteriores já foi perdido por vários anos seguidos de resultante negativa.
Em outras épocas já aconteceu o contrário, as geleiras avançaram, teve períodos de pequenas eras glaciais, como o pessoal chama, que as geleiras avançam e expulsam os habitantes dos vales no norte da Europa. Então, como é que ocorre esse deslocamento, né? Tem dois componentes. A deformação plástica é aquilo que a gente estava dizendo, dos cristais de gelo deformarem pela força de cisalhamento e se recristalizarem. Então é como se eles fossem rodinhas. O próprio cristal vai se deformando e se adequando ao cisalhamento e todo o gelo anda. Então, esse processo é um processo cumulativo. Um pouco de movimento em cada camada faz com que o movimento na superfície seja mais rápido. Isso pode ser submilímetro em algumas geleiras continentais de baixíssima velocidade, até alguns centímetros por ano. E as velocidades maiores geralmente estão associadas a um outro processo, que é o deslizamento. Então isso ocorre em geleiras que a gente chama de base úmida. Elas estão em trechos de geleiras alpinas que estão próximas da zona de ablação, já tem muita água infiltrada nas fraturas, túneis subglaciais com água correndo, e a base pode ter uma saturação de água suficiente para descolar um trecho da geleira que anda muito rápido, um burst, né? Um movimento acelerado do gelo. Isso é intermitente, não é permanente. Vai ter um deslizamento aqui, para, um deslizamento lá, para. E isso é o que a gente chama de geleira de base úmida. Mas o transporte é muito mais rápido nessa situação. Quando a geleira é de base úmida, você observa que esse movimento do gelo rapidamente deslizando em cima, e como o gelo carrega, isso é importante, né? Que a gente já vai ver muito material rochoso, muitos fragmentos de rocha de vários tamanhos. Esse movimento rápido promove a abrasão do fundo e gera estrias subglaciais. Então isso aqui é uma marca da abrasão por blocos que o gelo levava, que está raspando o substrato, né? E, claro, removendo material que passa a fazer parte do transporte sedimentar da geleira. Então isso aqui é uma estria subglacial. Ela indica a direção de movimento da geleira. Ela é útil quando se reconhece essas estrias no passado geológico e sabe com a direção de movimento de deslocamento de uma geleira para geleiras do passado, em que a gente já não tem mais a paleogeografia, por exemplo, do Paleozoico, do Neoproterozoico, é um elemento importante de reconstituição. Mas tanto para as de base úmida como as de base seca, nos trechos onde não tem deslizamento, onde predomina a deformação plástica, o que acontece é um fenômeno interessante. Abaixo da geleira pode haver sedimento. Então imagina que tem uma camada de sedimento aqui embaixo. E esse sedimento é poroso e também tem gelo no poro. A água de poro está congelada. Então o limite entre o que é uma geleira saturada em sedimento e o que é o substrato com gelo no poro, ele não é abrupto. E esse sedimento saturado em gelo pode se envolver no movimento da geleira. Então, da mesma maneira que a deformação plástica está acontecendo aqui, onde é a acumulação de neve que raspou sedimento e está se movendo, portanto é a geleira, pode haver deformação plástica concomitante do substrato, onde você tem um sedimento saturado em água congelada. Isso é o que a gente chama de deformação subglacial. Pode promover dobras, como essa aqui, cuja vergência, né, a inclinação do plano axial, indica o movimento do gelo também, talvez de forma um pouco mais complexa, mas se fizer uma análise estrutural você acaba percebendo. Pode ter planos de rompimento, pode ter falhas inversas. Então parece uma tectônica de contração na crosta, mas é só uma deformação subglacial que diminui de intensidade com a profundidade e o distanciamento da base da geleira. Esse é um critério importante para se reconhecer deformação subglacial e não se confundir com deformação tectônica. A erosão glacial, como eu já comentei, ela é um processo de grande intensidade. Rios
que têm cabeceiras em montanhas glaciadas têm fluxos de sedimento muito maiores que rios que têm cabeceiras não glaciadas em uma fisiografia parecida. Por quê? Porque a erosão pelo gelo em movimento é muito mais eficiente do que pela da água. Mas ela tem algumas características diferentes. Uma característica importante é que, diferente da erosão por rios, em que o principal elemento que diz qual a energia da erosão, a potência da corrente, como a gente diz, é a vazão vezes a declividade do vale, aqui já não é mais isso que conta. A declividade tem seu papel em fazer a geleira se mover, mas o principal elemento desse cisalhamento de fundo é o peso do gelo. Então a espessura da geleira controla a força de cisalhamento de fundo e aí acaba removendo mais material, que torna a geleira mais rica em clastos, que promove a abrasão, e isso potencializa o processo. Qual que é o resultado disso? Esse vale aqui teve gelo até essa espessura. Esse vale menor do tributário teve gelo só até essa espessura. Então a gente tem esses nossos famosos vales suspensos. Se fosse um rio correndo aqui num vale raso indo para o vale fundo, nessa diferença ele tem uma declividade maior e faz uma cachoeira. E aqui nessa região a capacidade de erosão dele é maior. Então o rio tende a atenuar isso. Ele se inicia com um perfil assim, né? E isso aqui com o tempo vai atenuando porque a declividade vai controlar a taxa de erosão. Na geleira não. Você promove a persistência desses vales suspensos nos tributários. E são uma das características que faz a gente reconhecer esses vales de fundo chato em U, diferente dos vales em V de rios, e com vales suspensos, faz a gente reconhecer que aquele vale foi cavado por uma geleira num clima anterior mesmo que ela não esteja mais lá. É importante a gente perceber que a irregularidade do substrato faz com que tenha, ou da parede, né? Ela não erode só aqui, ela erode a parede também. Faz com que tenha dois processos diferentes. A abrasão, que vai acontecer nesses trechos aqui, fragmentos que raspam com o peso do gelo e lixam esse fundo e, portanto, removem mais fragmentos. E nessas zonas de sombra, você pode promover um fraturamento pela subglacial, pelo peso do gelo, e ajudar a remover fragmentos, remover blocos. Então isso é a erosão subglacial. Mas tem um volume grande de sedimentos transportados pelo gelo que tem origem supraglacial. O que acontece? Você está cavando vales com paredes íngremes, então está aumentando a declividade dessas margens aqui, e os processos gravitacionais vão levar muito sedimento para cá. Então você acaba acumulando sedimento na superfície da geleira, no que a gente chama de morena, né, um acúmulo de detritos, uma morena lateral, ao lado da geleira. E o que são essas aqui no meio? Bom, elas são a evidência de que teve encontros entre vales, porque essa morena lateral aqui, com mais essa morena lateral desse outro, se juntam e fazem uma morena central. Então essas faixas de sedimento aqui mostram que essa parte do gelo aqui veio de um vale e essa aqui veio de outro, mais para cima. Então, arranca blocos embaixo, abrade e raspa, mas recebe muito sedimento também do relevo de alta declividade aqui nas margens. E é claro que se você vem da zona de acumulação para a zona de ablação, o gelo vai embora e o sedimento não evapora nem derrete. Ele se acumula como morenas frontais. Então essas grandes acumulações aqui, na frente e na lateral dessa parte terminal da geleira, são o depósito do processo de erosão e transporte glacial. A geleira funciona como uma esteira, um conveyor belt, levando o sedimento e largando nesse ponto que é o término dela. A geleira de Piemonte começa aqui e se espalha, e aí você vê que aqui ela é mais branquinha e aqui ela é cheia de sedimento, porque o sedimento que ela levava dentro está começando a aparecer na superfície com a ablação do gelo. O importante, e que é muito diferente nesse caso do caso que a gente tem
no transporte por rios é que esse transporte pelo gelo não seleciona fragmentos. Você quase não tem temperismo químico nas fontes aqui, seja continentais ou alpinas, então você não cria argilominerais, mas você consegue, pelo processo de abrasão, gerar material fino até a fração silt. Então, tipicamente, esses rios aqui mostram isso, né, da frente, rios de degelo, eles têm uma carga de suspensão que é siltosa, eles ficam cinzentos, saturados em silt. Aqui tem uma pluminha desse sedimento de suspensão que pode ser vista aqui na costa do Alasca. Então, não seleciona, transporta junto da fração silt da abrasão, que é rocha moída, sem alteração química, até a fração bloco, matacão. Tudo é transportado junto pelo gelo, diferente da água, ele não segrega, e tudo é largado junto aqui na frente. É uma estrutura bem diferente daquela que a gente está acostumado de transporte e deposição pela água corrente. Esses depósitos aqui, as morenas frontais, que é o nome do depósito como um todo, ele pode ter declividades bem altas e você pode retrabalhar, né, essas pilhas de sedimento com o gelo aqui atrás. Isso pode retrabalhar por fluxos gravitacionais. Então não necessariamente o depósito é precisamente primário, direto do gelo, né? Porque se fosse ele até manteria a estratificação que ele tinha dentro da geleira e os padrões de fluxo. Muito raro. Ele escorre, mas é um transporte muito proximal, muito perto. E resulta num tipo de sedimento sem seleção granulométrica nenhuma que a gente chama de til. A rocha formada pelo til é o tilito. E a gente usa esse termo exclusivamente para quando você tem certeza de que o depósito é glacial. Porque é uma rocha que tem fragmentos da fração seixo ou maior até a fração lama, começa aqui, silt argila, recebe o nome genérico de diamictito, que é o termo descritivo. Aí você não erra, chamou de diamictito, não erra. Chamou de tilito é porque você tem certeza de que é glacial. Esse aqui é um depósito neoproterozoico associado a um ambiente glacial, com baixíssima seleção granulométrica, do silt até seixo, tudo mal selecionado, com alguns seixos estriados. Quer dizer, os seixos têm estrias como aquelas que a gente vê no fundo. Portanto, a gente sabe que eles foram movimentados dentro da geleira. Isso aqui provavelmente é um tilito. Tilito de ablação, na frente da geleira, como esse aqui, que pode ser retrabalhado por fluxos gravitacionais e você não vai nem perceber. Mas é um til glacial, um diamictito glacial. Agora, tem situações em que você prende parte do sedimento que a geleira estava transportando em irregularidades do substrato. Ele fica preso aqui, pré-compactado pelo gelo e ele mesmo estriado no topo. Como nessa situação aqui, ó, estrias glaciais afetando um depósito glacial, que é silt, areia e bloco, tudo fragmento de rocha, sem alteração química, sem seleção granulométrica. Um outro caso neoproterozoico aqui, no Brasil. E o que é isso? É um til de alojamento. Então esses são os dois depósitos que a gente vai discutir de forma simplificada, que são depósitos de ação direta do gelo. Existe uma complexidade muito grande de depósitos associados em ambientes periglaciais, influenciados pelo gelo, mas isso a gente discute numa aula que trata do sistema deposicional de uma forma mais abrangente e não cabe na aula de hoje. É isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado.